pessoal, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, importantíssimo para a nossa vida, que é o sono. Muita gente reclama do sono, que eu não consigo dormir, não consigo engatilhar um sono, então a pessoa ela acorda cansada, sonolenta, só vai ser produtiva depois das 10 da manhã. Então, existem várias queixas nessa questão do sono. E tem muita gente que também se priva do sono, prefere ficar na internet, no celular, na televisão, e essas coisas atrapalham muito a questão do sono. E a gente vai discutir durante esse episódio os malefícios que causam essas privações de sono na nossa vida e os benefícios de ter uma rotina de sono adequada também. Acompanhem aí que vocês vão ver que vai ser muito produtivo e agregador para vocês. Esse é o Familiarizar, um podcast para falar dos prazeres e perrengues da vida real. Então, uma coisa muito interessante é que só o ser humano que se priva de sono. Então, todos os outros animais, eles dormem no horário certo e não privam de sono. É muito interessante isso, porque é uma coisa que causa um mal para nossa saúde e as pessoas costumam privar de sono. Ficar na festa, virando a noite. Ainda bem que eu não faço mais isso. Né? Quem não em algum momento da vida? Não, hoje em dia eu falo assim, meu Deus, como é que as pessoas ficam até de manhã cedo acordadas? Quem é que faria isso no show do Gustavo Lima? Não, deu tipo 9h30, eu já tô aqui caindo, já tomo meu chazinho, já vou deixar. Que chá, Leonardo? Ai, gente. Pessoa tem idosa, é um chá pra dormir, inclusive. Não, chazinho bacana de camomila, rapaz. Camomila pode, né? É só uma dosezinha. Camomila pode. Calmomila. Gente, mas eu também, né? Na minha adolescência tive essa fase de sair, de ficar até tarde. Mas eu vou falar que deve ter alguma coisa, vocês podem talvez até ter uma resposta melhor do que a minha, genética. Porque, cara, na minha família ninguém tem problema com sono. Assim, o Henrique, ele vê, né? É da tia pra avó, pra todo mundo. O problema é dormir demais, só. A gente dorme até um pouco mais. Nossa necessidade de sono é pelo menos 8 horas por noite. E é todo mundo. Eu falo que lá em casa eu tenho um problema, eu durmo, eu tô alegre, eu durmo, eu tô triste, eu durmo, eu sempre soluciono as coisas com sono, sabe? Eu e o Henrique, a gente até estabeleceu, não que a gente cumpra sempre, né? Mas que a gente não discute depois das 9, porque eu durmo. Ou eu desisto. Discussão? Ou eu desisto da briga. Tipo assim, tá bom. Durmo. Sério. Então tem o horário de dormir às 9. Idealmente, eu gosto muito de dormir 8h30 da noite. Tipo, é um horário delicioso pra mim. Só que acordar às 5h30. Tipo, eu funcionaria muito bem nessa rotina. Deus do livro. O normal. Não sou uma pessoa de acordar às 5 horas. O normal de horas de sono ficam entre 6 e 10 horas. Acima disso é prejudicial e abaixo disso é prejudicial. Então 10 horas tá tudo bem. Henrique, sim, tá tudo bem 10 horas. Acima de 10 horas já traz malefício pra saúde também. Mas eu não durmo mais de 10, porque assim, eu tenho o hábito de acordar cedo, né? Não, claro, isso é adulto. Criança não, criança é 12 horas, né? Depende de sono. da fase. Depende da fase. Como mãe, Salim, você sabe quantas horas seus filhos precisam de sono? Especialista? Especialista especializada, mas quando? Não, a Isabela ela já tá numa fase mais do sono mais que regular. aparece mais com o sono do adulto, né? Que já depende de hábitos do que o Calil, que tá na fase de bebê, né? Onde tá aprendendo toda a sua relação com o sono, né? Essa primeira fase de 0 a 2 anos é onde eles aprendem a ter uma relação com o sono. Tem gente que chama de treinamento de sono, mas a gente não tem como treinar a criança a dormir. A gente precisa realmente ensinar a criança a dormir. Rotina, né? Por rotina e conhecendo a criança, né? Nesse primeiro período, as crianças precisam dormir muito. Os primeiros meses de vida, as crianças passam mais tempo dormindo do que acordada.
né? Se eu não me engano, os primeiros meses de vida é entre 19 a 20 horas de sono. Eu lembro de ver algo. Né? Então, existem tabelas de sono que muitas consultoras de sono utilizam, mas uma coisa que eu aprendi que deu muito certo com o Kalil, diferente da Bela, a gente lê, né, vários livros quando a gente está... na verdade, eu não li nenhum livro na gravidez, né? Quando nasceu, que eu disse, e agora? E eu saí lendo algumas coisas. E aí, da Isabela, eu li que ela precisava de X sonecas, X horas de sono, entre sono noturno e essas sonecas. Então, eu meio que fazia ela dormir e tal, e era uma briga, uma luta. E com o Kalil, eu já fui estudar realmente um pouquinho mais a fundo e eu aprendi realmente a conhecer ele. A Isabela, ela tinha o que o pessoal chama de hora da bruxa, né? 6 horas da tarde, meu filho, era uma mistura de cólica com sono que era um escândalo. Meu Deus do céu, era horrível, E o Kalil já não, né? E a Isabela acordava 4 horas da manhã e não queria mais dormir. E o Kalil já não. O que eu aprendi? Eu ia vendo os sinais de sono. Então, começou, tá com sono. A mamãe que me enchia o saco, esse menino só dorme. Mas na verdade ele começava, realmente ele tinha os horários, as janelas de sono certinho. Ele começava a sentir sono logo no início com 40 minutos acordado. Aí eu ia lá e fazia. Eu passava o dia inteiro fazendo ele dormir. Era dormia, aí botava, aí ele ficava, tirava umas sonecas de 40 minutos, 1 hora. Aí depois ele acordava. Depois que ele foi alongando mais as sonecas dele. Então ele foi estabelecendo a rotina dele. Não eu não impus uma rotina para ele. Ele foi estabelecendo a rotina. Claro que existem algumas dicas, né, que a gente pode fazer para facilitar isso. Por exemplo, perceber o sinal de sono. Não tentar dar comida para a criança quando ela está com sono, porque senão ela nem come nem dorme, ela vai ficar muito irritada. Sim. Da vida dela. Então, quando começou a introdução alimentar dele, ele dormia, assim que ele acordava, eu alimentava. Porque se tu deixar, aí tu vai dar comida e o menino já tá com sono. Isso aconteceu, inclusive, domingo, né? A soneca, agora, quando ele tá com 1 ano e 8, ele faz uma soneca só e é depois do almoço. E aí a gente passou da engraçado. hora do almoço dele. Ele termina de comer, toma um banhozinho dele e ele fala, Mimi, eite, Mimi, é a leite, eite, Mimi. Aí leva ele pra dormir e dorme. É um ritual de sono, né? Que é uma das coisas que fazem parte da higiene do sono. Então eles precisam de rituais, né? Tanto para dormir o sono noturno quanto para dormir as sonecas. Então ele sempre teve, vai pra soneca? Então vai, quando ele tinha mais soneca, eu via que ele tava começando a ficar com sono, a gente ia pro quarto, né? Ele dormia, ele tem até hoje a associação de dormir no peito, se bem que ele dorme com outras pessoas, então isso não me preocupa. Comigo ele dorme no peito, mas com o Léo, com a babá, ele dorme de outra forma. Então cada um tem o seu ritual com ele. Se eu estiver aqui, ele almoça, ele vai chorar porque ele não vai querer tomar banho, e ele vai querer ir pro peito, ele me pega pela mão, me mostra a minha cama, manda eu deitar pra ele mamar e dormir, né? Aí com a Lady não, com a Lady ele vai, toma o banho dele e dorme na rede. Então, realmente, o que é importante pra criança aprender o sono nessa fase. É uma boa higiene do sono com um ambiente adequado. Então, o que é o ambiente adequado? Temperatura, luz. O sono mais reparador é no escuro, né? Então, escuro, seja de dia, seja soneca, seja sono noturno, escuro. Temperatura tem que estar adequada,
A criança tem que estar de barriga para cima, né? Vamos lembrar, criança de barriga para cima, sem vestida, sem lençol, sem travesseiro, sem enfeite, sem nada, só a criança e o berço, né? E assim, Aquela charutada som. não é mais indicada. O charuto, ele é indicado, mas assim, ele só pode ser usado que a gente enrola o molequinho. Tu não é Não, pai, trago tu aqui. não é pai ainda, né? Senão eu ia saber que... O Enrola o charuto, bicho. Enrolando ele. o Aparece nas fotos. Suedozinho. Suedo, o charutinho. Ele é Parece um indicado, borboleta saindo da casca. mas ele é indicado até 4 meses, 6 meses no máximo, né? Porque tu amarra a criança. Então, se ela conseguir se virar, ela não vai conseguir se desvirar. Então, tem risco de sufocar. Entendi. Então, Isso tá dando dicas. Ai, Ela chega a dar cor e todas dura ali. as dicas. Não pode deixar lençol, senão se sufoca. Não pode dar travesseiro porque senão se sufoca. Sufoca também. E esses travesseiros antissufocantes. Não, tem que Não, dormir, senão ela vai pegar, né? Não Tem pode que sufocar, dormir. senão ele sufoca. Porque se ele não dormir, quem vai se sufocar é a mãe, né? Nossa. É um então assim, a caos. gente tem que ter quais são, o que tem que estar apto para criança dormir. Ela não pode estar com fome, ela não pode estar com frio, ela não pode estar hiperestimulada, ou seja, tu tá aquela história de vó, né? Bora cansar esse menino pra ele dormir. Não dá. Deus o livre e guarde. Então, ele não pode estar hiperestimulado, tem que estar alimentado, seco, sem dor. Condições ideais. Condições ideais, né, gente? Quem é que dorme com dor, molhado, com Eu sei fome? condições ideais, já durmo, imagina nas ideais. Então tem que ter essas condições ideais E fazer os rituais e rotinas. Então, até 2 anos, a criança precisa dormir para crescer, para desenvolver, né, para sedimentar o que aprende, para crescer, porque querendo ou não, se você for prestar atenção, não tem fase de maior crescimento do que esse período, né? Imaginar que um bebê nasce sem nem sustentar a cabeça e com 1 ano tá andando, Uhum. né? Então é um desenvolvimento enorme num período pequenininho. E isso vai acontecer durante o sono, né? Sim. A gente tem as fases do sono, que a fase REM e a fase não REM, sendo que a fase não REM tem 2 fases. O Henrique me conserta se eu estiver errada. Eram mais fases, até eles diminuíram. A qualidade de sono que eu tinha no início da faculdade com a qualidade de sono que eu tenho hoje é discrepante. Imagina É como é que era boa, né? Não, eu digo Era que eu fiz uma maravilhosa. poupança do sono a minha vida inteira, porque eu passei a vida inteira. Nossa, como eu Não existe dormia. poupança do sono. É, então Aí eu a gente sei, só, não, gente, mas só você estou perde o brincando. sono, você vai colher os Mas os olha, frutos eu ruins. dormia, eu dormia muito bem. Muito Eu também bem. dormia muito bem. Muito bem. Na verdade, Mas eu uma ainda das durmo. coisas que atrapalham o sono é preocupação, né? Tanto Uhum. que a criança, ela precisa se sentir segura para ela dormir. Isso desde pequenininha. Por isso que a criança dorme tão bem no colo. Né? Por isso que a criança dorme tão bem perto dos pais. Ela precisa se sentir segura para dormir, né? Então, vai sozinho pro quarto e dorme. Do nada, cara, a criança nenhuma vai dormir, né? Tu vai sozinho pro quarto escuro pra dormir. E a fase que a Isabela tá, que é de 4 anos, que começam muitos medos, né? Nossa, ela teve... Impressionante, né? E assim, agora que a gente viu realmente pesadelo. A Isabela nunca foi de ter pesadelo. Aí já agora, dos 3 para 4 anos, que ela começou. Então você tem... Não adianta. Acordou com pesadelo, vai-te embora pro teu quarto. Ela não vai dormir. ataque. Então você precisa realmente acolher, se for o caso, devolver, esperar aquela criança dormir de novo para poder voltar pro seu quarto. A gente tá quase fazendo um curso com a Saline, né? Antes da maternidade. Essa questão do sono no adulto, a gente tem o hábito hoje de medicalizar muito, né? Eu coloco até como uma crítica que o paciente ele chega assim, ai, doutor, eu tô com dificuldade pra dormir. Aí eu ligo pro Henrique e falo assim, amor, me ajuda. O que eu prescrevo pra ele dormir? Natália, nada. Primeiro vai descobrir por que ele não tá dormindo. Não, Henrique, eu só quero um remédio pro paciente dormir. E inclusive, às vezes, o remédio pra dormir
piora o problema do paciente. Por exemplo, a apneia noturna do sono causa muita insônia, causa outros problemas, né? O paciente tem até às vezes alucinação, privação do sono. E se você der medicação calmante, vai piorar ainda mais a qualidade do sono. Ele dorme, mas não presta o sono. Tem alguns transtornos do sono, né? Tem. Assim, costuma aparecer muito no consultório? Transtorno primário do sono é muito raro. Né? Tá. Eu acho que o principal, assim, transtorno do sono que a gente vê é a apneia. Inclusive, às vezes, assim, o paciente tem sintomas depressivos, ansiosos, devido à apneia. Você trata como se fosse ansiedade e depressão, normalmente o paciente não melhora porque as medicações pioram a qualidade do sono ainda mais. Temos um amigo ajuda, que tem apneia de sono. Mas ninguém vai expor nomes. Normalmente, nesse caso, assim, a gente acaba descobrindo mais porque não teve evolução com a medicação. Sim. Não melhora de jeito nenhum. Por isso que é sempre bom. São coisas assim que em consulta psiquiátrica, né, a gente sempre pergunta. Que hora que o paciente deita, assim, deveria perguntar pelo menos, né? Que hora que o paciente deita, que hora que ele dorme, que é a latência do sono, que hora que ele acorda, que hora que ele levanta, quantas vezes levantou durante a noite, se ele teve pesadelo, se ele ronca muito à noite, se ele se mexe muito, se ele já teve convulsão dormindo. Tudo isso ajuda muito a se diagnosticar. Como é que alguém sabe se teve convulsão dormindo? Normalmente põe alguém do lado. Mas na infância, se for sozinha, né? Inclusive tem um tipo de convulsão que ela, principalmente à noite, que ela que dependendo da evolução, ela tem um tipo que é bem maligno na evolução, assim. Eu acho que a gente até conversou sobre isso, né? Sim. Mas é super interessante mesmo, né? Normalmente essas Sabia coisas que quem dorme melhor emagrece mais? Sim. Nossa, mas sem dúvida. Por isso que eu não consigo mais perder peso tão fácil. Dormindo mal de todo. Henrique, a gente sabe que as crianças têm alguns distúrbios do sono que aí eu realmente já não entra no que eu ando estudando, né? Que eu ando estudando mais a parte do bebê até 2 anos. Mas depois dos 2 anos que começa terror noturno, sonambulismo. Terror noturno chega até a idade adulta? Pode chegar, normalmente. A questão do sonambulismo também tem muita relação com o neurodesenvolvimento, né? Uhum. E outra coisa, normalmente a gente fala de problema na infância de sono, eu estava até comentando. Normalmente, mesmo uma criança muito pequena, às vezes a mãe faz tudo que tem que fazer certinho, todas as orientações que mandam, né? E mesmo assim ela ainda tem problema. Quase sempre são crianças que é bom investigar, transtornos como autismo, TDAH é muito comum. Às vezes vai pegar a pessoa na idade adulta, tá ansiosa, depressiva, aí você vai ver na idade, quando era criança, ela tinha era muito inquieto, tinha dificuldades educacionais, e na infância normalmente eles tinham um sono muito agitado. Mesmo fazendo tudo que tinha para fazer, normalmente fator de risco para a gente investigar. Mas assim, na infância, agora que eu consigo lembrar, o terror noturno a gente fala muito, alguns outros problemas, o sonambulismo também, a questão da crise convulsiva também, à noite, quando está dormindo, também é algo que a gente investiga bem. Então agora vamos falar das coisas boas de dormir, não adianta só falar das coisas ruins. Isso. Né? Então quem dorme bem emagrece mais porque produz mais leptina, diminui a grelina, que é o hormônio da fome, a leptina é o hormônio da saciedade, tem menos risco de ataque cardíaco, AVC, morte súbita. Melhora o nível de estresse, melhora a convivência. Nível de estresse, gente, como isso muda. Altera, né? Como o sono altera. Ou seja, as avós tinham razão, né? Menino que dorme bem, cresce bem, a verdade é real. Tem essa questão do crescimento realmente, que também é influenciado pelo... Inclusive, mesmo às vezes dormindo bem, se não tiver uma boa qualidade de sono, a criança ela não cresce o que era para crescer. Né? É diferente do dormir com qualidade. A gente vem conversando sobre isso. Eu ri agora, acho engraçado, porque antigamente diziam: tem que acostumar esse menino com barulho, ele tem que dormir de qualquer jeito, tem que dormir no claro, tem que dormir no barulho. E assim, a gente sabe que dormir no claro e dormir no barulho, ele gera um sono de qualidade ruim. A criança pode dormir no barulho, no claro? Pode. Mas é um sono ruim, que ele não vai trazer todos os benefícios que... E é uma criança que vai acordar irritada,
que não vai ter adiantado nada ela dormir. Antigamente diziam que a criança precisa ajustar, a gente precisa ajustar o nosso ciclo circadiano. Sendo que o bebezinho, ele ainda não tem o ciclo circadiano ajustado. Não é você colocando ele para dormir no claro que ele vai ajustar o ciclo circadiano. O bebê ele vai começar a produzir a melatonina entre 6 a 8 semanas. Antes disso, é a melatonina do leite materno, né? Então, é normal, todo mundo vai secretar melatonina. Então, a gente tem que ver para um sono legal o que vai estimular a melatonina tanto no adulto quanto na criança. O que vai estimular a melatonina e o que vai suprimir a melatonina, né? Então, estresse suprime melatonina, a luz azul, que é a luz do celular, da televisão, do tablet, suprime melatonina, né? Então, isso tudo você precisa retirar e diminuir na hora que você quiser, né, dormir. E o escuro aumenta a secreção de melatonina. Desacelerar, né? Desacelerar. 2, 3 horas antes, dependendo da pessoa, né? É o ritual do sono. Relaxamento. Todo mundo tem ritual do sono. Adulto e criança tem ritual do sono. Mesmo até a Natália que diz, eu chego, deito e durmo. O ritual do sono dela é chegar às 8h30, deitar. Tomar banho e dormir. Tomar banho e com dormir. certeza. Então é bom ter o ritual do sono, né? Inclusive também tem alguns chás que a gente não fala, principalmente com a base de hortelã, de menta, normalmente que eles são estimulantes, eles atrapalham também, as pessoas às vezes têm dúvida. A questão também do banho gelado antes de dormir também, o adequado não é nem muito quente, nem muito frio, morno, se for para tomar banho, relaxante. Luz, o paciente... Aquele negócio, né? O banho, ele relaxa algumas pessoas e outras não. Então, tu tem que ver realmente o que te relaxa. A questão também de passar mais de meia hora deitado na cama sem conseguir dormir. Normalmente eles orientam uma tentativa de meia hora, não consegue ele ir para outro ambiente que não seja a cama, para a cama ser associada a dormir. Evitar estudar, ler, mexer em celular, assistir televisão deitado na cama. De preferência nem fazer nada disso deitado, né? Porque isso também associa seu cérebro a... Associa seu cérebro a dormir. Vai estudar deitado pra te ver. Eu durmo. Aí o que acontece? Toda vez que você vai estudar, você vai sentir sono também. Que é um hábito. Aí você vai associar ao que não deve. Né? Associação. Mas olha, quando eu tava estudando pro vestibular, isso até que deu certo. Porque nas primeiras horas de sono, né, a gente tem a sedimentação de conhecimento. Então eu estudava história assim. Eu deitava na cama com meu livro de história. Aí eu lia, dormia. Mas sabia que na higiene do sono também não, é orientado não fazer né? também atividades intelectuais. Normalmente o que eles orientam assim, é difícil fazer, né? Mas escutar uma música tranquila um local meio branco. Com um local meio de assim, meia luz, uma música bem tranquila para preparar a pessoa para dormir assim, ou escutar um pouquinho também a música antes de dormir. Gente, é relaxante. Uma das coisas que eu aprendi é que, assim, a rotina de sono, ela tem que ser realmente uma coisa da família, né? Então, para você conseguir que os seus filhos durmam num horário, você precisa participar dessa rotina, né? Então, vamos lá, 6 horas da tarde, já dá para diminuir as luzes da casa inteira, deixar a casa inteira tranquila pra gente poder entrar e desacelerar todo mundo. Claro que depois que as crianças dormem, muitas vezes é quando a gente consegue fazer algumas coisas, consegue estudar, consegue arrumar, consegue tomar banho, né? Então, a gente precisa ter o cuidado realmente para não agitar o sono da criança, mas a gente precisa desacelerar junto, né? Até para dormir bem. Sim, porque aquela história do durma quando seu filho dormir é uma necessidade. Não sei se dá, mas é uma necessidade. Acho que é isso, né, gente? Esse é mais um episódio do Familiarizar. Espero que vocês tenham gostado de falar de sono, que não tenham dormido até o final do episódio. Falar de sono dá muito sono. Nos sigam uma boa dica. Nos sigam nas redes sociais, @vamos familiarizar. Eu sou @Natália Pato. Eu sou @Henrique Psiquiatra.
@drleosantos. E @doutora Saline Sarati. Até a próxima. Até a próxima. Até. Até.